Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Olá, amigo, bem-vindo ao programa Hora de Estudo Bíblico. Como é bom ser cristão, ser um filho de Deus nos dias em que estamos vivendo. Eu estou muito feliz de estar com você e poder representar o nosso Deus. Espero que este tempo com a palavra do Senhor seja uma bênção para todos. Romanos é uma obra de arte e de doutrina, portanto, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3 e vamos continuar com esta parte sobre justificação no versículo 21. Antes de começar o nosso estudo, vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por tua santa palavra, a palavra escrita por Jesus Cristo, a palavra viva, o verbo da vida, e pelo Espírito Santo, o autor e professor da palavra. Te agradecemos por esse tempo que temos para estudar juntos a tua palavra, Senhor. Pedimos que seja uma bênção para os crentes e que o teu evangelho da graça, que declara que o culpado pode ser justificado, alcance o coração de muitas pessoas hoje e que eles possam confiar no Salvador. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 3. Temos lido várias vezes a epístola de Paulo nos últimos anos e também tenho lido muitos comentários, creio que cerca de 40. Existem muitos comentários bem interessantes do livro de Romanos, especialmente de uma coleção de livros do Dr. Lloyd Jones. O Dr. Jones deixou a medicina para estudar e ensinar a Bíblia na Inglaterra. Ele estudou o livro de Romanos e, acredite ou não, ele escreveu mais de 2.000 páginas. O mais interessante desse trabalho do Dr. Jones é que o primeiro volume começa com o capítulo 3, versículo 20. Ele diz o seguinte: alguns vão me perguntar por que você começou com o capítulo 3, versículo 20. Por que não começou com o capítulo 1? A resposta é: porque estou ansioso para falar sobre o coração, o ponto principal da epístola de Romanos. Isso não significa que não vou comentar o capítulo 1 e 2 mais adiante. Eu aprecio muitíssimo todo o livro de Romanos, mas vou começar com o capítulo 3, versículo 20. Para mim, esta é uma revelação maravilhosa. Eu não começaria aqui, eu creio que a base dos 2 primeiros capítulos, até o capítulo 3, versículo 19, mostrando que o homem está perdido, é pecador e culpado, são coisas essenciais, muito importantes. Aparentemente o Dr. Jones não pensou assim, mas sem dúvida, ele é um grande escritor e suas obras são altamente apreciadas pelos pregadores. Muito bem, vamos continuar com o tema da justificação. Nós já vimos a introdução, versículos 1 a 17, condenação a partir do capítulo 1, versículo 18, ao capítulo 3, versículo 19, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. E agora estamos na parte da justificação, capítulo 3, versículo 20, ao capítulo 5, versículo 21. Justificação, um ato soberano de Deus pelo qual ele declara justo. Ele não faz justo, mas declara todos os que vêm a ele pela fé no Senhor Jesus Cristo. Nós vimos em nosso último estudo que a justiça foi manifestada no capítulo 3, versículo 20. Lembre-se que justiça é a palavra-chave nesta parte. Capítulo 3, versículo 20 ao capítulo 5, versículo 21. Sublinhe aí toda vez que você vir a palavra justiça. Veja o versículo 21. Agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Versículo 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Versículo 25, Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue demonstrando a sua justiça. Versículo 26, mas no presente demonstrou a sua justiça. Leia esta parte das Escrituras, capítulo 3, versículo 20 ao 5, versículo 21, e sublinhe cada vez que você encontrar a palavra justiça e também a palavra justificação, uma vez que elas significam a mesma coisa. Ser justificado é ser declarado justo. Esta palavra justificação é a chave para toda essa parte que começa no capítulo 3, versículo 20 e vai até o capítulo 5, versículo 21. Estamos agora no versículo 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. E o que isso significa? Testemunham a lei e os profetas.
Apesar da justiça de Deus se manifestar independente da lei, ela é testemunhada pela lei. A justiça que Deus provê em Cristo não é algo novo ou uma ideia tardia. Os escritos do Antigo Testamento confirmam que o Evangelho de Cristo é a maneira que Deus tem para declarar uma pessoa injusta, justa. O tabernáculo, o sacerdócio e as ofertas do Antigo Testamento eram sombras da pessoa e obra de Cristo. Os profetas escreveram sobre a vinda daquele que iria sofrer e morrer pelos pecados da humanidade. Basta ler o capítulo 53 de Isaías para ver as profecias sobre o Messias e seu sofrimento. Eles sabiam que ele viria para morrer pelos pecados do povo. Os salmos messiânicos, há uma boa quantidade deles, da mesma forma, falam de Cristo. Não há uma ruptura entre o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento temos a sombra, no Novo Testamento temos a substância. A encarnação, expiação e ressurreição de Cristo foi o ponto culminante, o cumprimento da revelação do Antigo Testamento. Isso é o que significa o versículo 21. O testemunham a lei e os profetas. Nosso Senhor disse aos judeus incrédulos de sua época: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Porque se vós cresces em Moisés, crerias em mim, porque de mim escreveu ele. João 5, versículos 39 e 46. Esses autores do Antigo Testamento, escolhidos por Deus para escrever a sua mensagem, tinham um testemunho em comum a respeito do Messias. E Pedro o declara explicitamente na casa de Cornélio, em Atos 10, 43, onde ele diz: a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. A justiça de Deus se manifestou de maneira sobrenatural, independente da lei. Ela é biblicamente confirmada pela lei e os profetas, começando com as peles de animais em Gênesis 3:21, que Deus providenciou para Adão e Eva, e continuando ao longo da história. A justiça de Deus em Cristo é apresentada como um tipo. A confirmação da lei e os profetas como a maneira de Deus declarar justos indivíduos injustos se resume de maneira maravilhosa na conversa que Pedro, Tiago e João tiveram no Monte da Transfiguração. Vemos isto em Lucas, capítulo 9, versículos 30 e 31, onde diz: e eis que estavam falando com ele dois homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Moisés representava a lei, Elias representava os profetas. E eles entenderam o significado do sofrimento que estava por vir e da morte de Cristo. A justificação daquele que não é justo é possível através da morte de Jesus Cristo. E foi essa mesma mensagem que o Senhor deu aos dois discípulos que caminhavam para Emaús, depois de sua ressurreição. Encontramos isso no Evangelho de Lucas, capítulo 24, e gostaria de ler estes versículos, começando com o 25. Lucas, capítulo 24, começando com o versículo 25, sobre o que o Senhor está falando com esses dois indivíduos, cansados e tristes, a caminho de Emaús. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras? Bem, é exatamente isso que Paulo está dizendo. A justiça que Deus oferece aos pecadores perdidos, afirmada pela lei e os profetas, é essa justiça pela qual o pecador é justificado diante de Deus. Agora, ela está disponível para todos ou somente para alguns? Quem pode obtê-la? Quem pode receber esta justiça que Deus imputa aos pecadores arrependidos? Bem, no versículo 22 fica bem claro por meio de quem e para quem a justiça está disponível. Leia comigo, 22, versículo 22. A justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Primeiro é por meio de Jesus Cristo que o homem pecador alcança a justiça. Observe bem o que acabamos de ler. A justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Sem Cristo, nenhum homem pode alcançar ou adquirir a justiça que Deus exige dele. Isso é mencionado várias vezes nas Escrituras. Romanos 5:19, Romanos 10, 3 e 4 e 1 Coríntios 2, versículos 30 e 31. A fonte desta justiça é Deus e é canalizada ao homem através do Filho de Deus.
O que a lei e os profetas tinham previsto se tornou realidade através do Senhor Jesus Cristo. Segundo, agora como o homem recebe a justiça de Deus? Bem, a passagem aqui no versículo 22 diz: este versículo diz que você se apropria da justificação pela fé. Não a alcançamos, mas a obtemos. Os versículos 22 e 23 são muito importantes. Parece simples para você os termos para obter a justiça de Deus? Se sim, meu amigo, então tenha certeza de que quando esta justiça for sua, será por meio de uma simples atitude de confiar totalmente em Cristo Jesus. E nós, que somos salvos, sabemos por experiência própria que o dia em que nascemos de novo, nós percebemos que a justiça de Deus se tornou nossa simplesmente porque aceitamos o Senhor Jesus. Com base no princípio da fé, o pecador é declarado justo por Deus. Veja o versículo 22. A justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. É o princípio da fé. Vemos isso também em Efésios 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O homem está em uma posição de escolha e tem o poder de decidir a favor ou contra o Senhor Jesus Cristo. Agora, veja o versículo 22 novamente. Ele continua falando a quem a justiça de Deus está disponível. Quem pode se apropriar dela? Ouça bem, todos. É para todos, sem exceção. A Bíblia não ensina que algumas pessoas foram predestinadas por Deus para ir para o céu e outras foram predestinadas para ir ao inferno. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar algo parecido com isso. Deus jamais predestinou alguém para ir para o inferno. Todos necessitam da justiça de Deus e todos podem obtê-la. A oferta divina da salvação é universal, para todos e sobre todos. Sublinhe aí em sua Bíblia, para todos os que creem nele, Romanos 3, 22. Mas deixe-me lembrá-lo de uma coisa. Esse todos repousa sobre aqueles que creem nele. O exercício da sua fé no objeto do justificador da fé, que é Cristo, vai levá-lo a um relacionamento correto com Deus e dar-lhe a justiça de Deus. E lembre-se, seja judeu ou gentil, a condição de ser justificado é a mesma, porque não há diferença. Veja no versículo 22. Está ali. Deus não tem um método para declarar justo apenas o judeu e outro para declarar justo o gentil. Deus tem apenas um método, que é suficiente para todos e eficaz para todos os que creem. Veja o versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aqui temos a prova de que não há distinção. É um fato estabelecido que toda a raça humana é culpada. Não há diferença aos olhos de Deus entre o melhor e o pior dos homens. Deus disse qual é a condição do homem. Todos estão debaixo do pecado, portanto, todos têm a mesma necessidade da justiça de Deus. Comparado com o padrão de perfeição divina, o homem está longe, falta muito para obter a glória de Deus. Porque Adão e Eva pecaram, o homem continua a ser destituído da glória de Deus até o presente. Agora, se Deus vai vestir o homem com a sua justiça, se Deus vai justificar uma pessoa, ele só pode fazê-lo com base de que o homem se aproprie da fé em Cristo. Nunca se esqueça de que o versículo 22 é muito importante. A justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. A salvação de Deus está disponível para você neste instante. Você pode obtê-la agora mesmo, mas deve apropriar-se dela, deve recebê-la, deve aceitá-la pela fé. Nada que você possa oferecer a Deus em troca da salvação será aceito por Ele. E por quê? Porque Deus já proveu para a sua salvação. E tudo se resume à pessoa e obra de Jesus Cristo. E se você quer ser salvo, você precisa fazer da maneira de Deus. Não existe outra maneira. E você, irmão ou irmã em Cristo, você sabe que o que eu estou dizendo é verdade. O dia em que você foi salvo, o dia em que eu fui salvo, tudo aconteceu porque nós recebemos pela fé o que Deus nos deu em troca do nosso pecado, culpa e juízo. Agradeça a Deus pela morte de Jesus Cristo. Agradeça a Deus pelo dia em que você foi salvo e nasceu de novo. E amigo, se você não é salvo, abra o seu coração e receba neste momento pela fé o plano de Deus para a sua salvação. Muito obrigado por acompanhar conosco o nosso programa de hoje. Se Deus quiser,
vamos continuar o estudo de Romanos em nosso próximo programa. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.